Aí chegou um momento em que eu reprovei bastante. Porque eu só chorava, eu passava o dia chorando. Eu não estava em mim. Será que eu fui inocente de achar que eu ia conseguir fazer USP? Talvez não era pra eu fazer mesmo. E eu falei pra eles que eu formava em dezembro de 2019. O bagulho ficou louco, porque agora eu tinha que formar. Eu só tinha uma chance. Quero café! Quero café! Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e da vida universitária. Eu sou Francisco Moro e o tema desse episódio é Sua nota não te define. E por isso a convidada de hoje é a Sabrina Tridico, que é formada em Ciência da Computação pela USP, é engenheira de software na Microsoft e não é a Luísa, mas mora no Canadá. Seja bem-vinda, Sabrina! Muito obrigada, gente. Eu amei que o episódio que a nota não te define me foi chamada como uma pessoa que é PhD em reprovar na faculdade. Temos um especialista aqui hoje. Aqui a gente sempre traz especialista, não importa o assunto. Temos aqui também a presença de Thiago Tolvo, que não é formado em Ciência da Computação, não é engenheiro de software e não mora no Canadá. Seja bem-vindo, Thiago. Cadê minhas palmas? Cadê? Ah, muito obrigado. E também tá aqui o Franco Moro, que é engenheiro, mas não de software. Fala galera, tudo bom? Eu só quero dizer que se nota te definisse, o Thiago seria um 10. É verdade. Então vamos lá, Sabrina, você é a grande convidada de hoje. E eu queria começar perguntando como você se interessou por ciência da computação. Porque, nossa, toda criança pensa em fazer, nossa, você é engenheiro da computação, uhul, que alegria. Veja bem, vamos lá. Eu tenho um irmão mais velho, que é muito mais velho que eu, ele é 15 anos mais velho que eu. Ele sempre gostou muito de tecnologia. Só que como a gente tem uma diferença de idade muito grande, quando ele tinha 19, eu tinha 5, ele comprou um videogame nessa época. Então, desde pequenininha, eu tenho videogame em casa por causa do meu irmão, que como pessoa maravilhosa que é, sempre me deixou brincar e sempre percebeu que eu tinha um interesse ali, aí ele alimentava esse interesse, assim, né? Só uma pergunta, que jogos você jogava? O meu irmão jogava CS quase que profissionalmente. Ele era famoso em Franca, eu sou de Franca, interior de São Paulo, ele era famoso como o Seu Creyson em Franca, que era um jogador de CS muito bom. E eu era a irmã do Seu Creyson. Mas quando eu tinha uns 5 anos, ele comprava joguinhos que ele achava que eu ia gostar, né? Eu joguei The Sims no PlayStation em vez de jogar no computador, porque ele tinha um PlayStation lá e aí eu podia jogar. Teve a fase do Mario, óbvio, a fase do Zelda. E aí a gente tinha um emulador de N64 no computador. Então eu joguei bastante Nintendo 64. Eu zerei o Super Mario, foi quando eu joguei o Ocarina of Time. Uma pergunta importante, você pegou as 120 estrelas do Super Mario 64? Eu lembro de ter pegado 120, mas eu lembro de ter lido na internet que tinha mais de 120. E os jogos não te deixaram violenta, é isso? Não, você acredita? Eu jogava muito Assassin's Creed. Até então não matei padre, nem matei papa. Cuidado, ouvi dizer que tem um padre agora meio bombado anda rolando por aí. Só na batata doce. Mas e aí, você então jogava muito videogame? É, e tem um jogo específico que eu lembro bem, que ele traçou muita coisa pra mim, que foi Clock Tower 3, que é um jogo de terror pra PlayStation 2. Foi o primeiro jogo que eu joguei por interesse próprio, não porque necessariamente meu irmão gostava, porque meu irmão não gosta de jogo de terror. Eu fiquei apaixonada, inclusive é o meu gênero favorito de jogo, é jogo de terror. Mas por fim, meu irmão gostava muito dessas coisas e ele tentava montar o PC ali com uma placa de vídeo nova. Aí teve uma vez que ele ia trocar a placa, ele me chamou pra assistir, porque eu gostava de ficar vendo, eu devia ter uns 9 anos. E ele queimou a placa-mãe do computador, trocando a placa de vídeo. E aí eu vi a fumacinha saindo, eu achei incrível, eu achei muito legal. Que legal! Mas uma coisa que eu acho engraçada é que aí eu fui fazer ensino médio, eu estudei na Industrial em Franca, né, o METEC, e tinha técnico em várias coisas. Tinha informática, mecatrônica, administração e enfermagem. E eu escolhi informática porque parecia muito natural pra mim. E pras meninas que estudavam comigo era muito natural fazer administração. E aí eu acabei pegando gosto na coisa, fiz informática achando que era Excel, PowerPoint e Word, gente. Aí cheguei lá, o professor me dá Delphi. Delphi é uma linguagem de programação que já tá praticamente morta, gente. Ninguém usa Delphi. E aí eu apaixonei. A galera odiou porque achou que era PowerPoint, Excel, foi embora, mas eu achei incrível. E aí cá estamos, 10 anos depois. Nossa, que legal. Uau. Você tinha quantos anos na época? Comecei a programar com 15, foi no ensino médio. Deixa eu já fazer uma pergunta então, antes da gente começar a entrar no assunto mesmo. O que você acha de ter feito o ensino médio técnico? O que te ajudou na faculdade? Você acha que foi importante pra você? Claro que foi importante porque você se descobriu aí, mas você acha que é importante, quando você gosta de uma coisa, já fazer o técnico nessa coisa antes de entrar na faculdade? Ou você acha que não valeu tanto? Então, eu acho que o jeito que a gente escolhe os cursos quando a gente vai escolher com 17 anos já é um rolê meio errado. Quantos de vocês conheciam, os físicos aí? Quantos físicos vocês conheciam e sabiam o dia a dia de um físico pra ter escolhido física? Pois é, eu concordo. Eles colocam uma criança, um adolescente pra escolher um curso, aí ele vai lá e escolhe física.
O que pode acontecer é o perigo. Mas a questão é que, assim, no nosso caso, a gente escolheu licenciatura. Então a gente via nossos professores e queria ser professor também. É que era a única profissão que a gente conhecia. É. Não conhecia outra. Acho que é a raiz da questão aí. É que a gente vai escolher uma profissão, mas a gente não sabe o que acontece depois de formado. Então eu entrei em computação sabendo como que era ser engenheiro de software, sabendo como que era o dia a dia de engenheiro de software e tinha certeza absoluta que era isso que eu queria. Eu não sabia ciclo de Krebs direito, passei no vestibular ralando, mas eu sabia programar. Legal, Sabrina. Então a gente conheceu aí um pouco de como você se interessou por programação. E aí, conta pra gente como era seu desempenho no ensino médio e como foi passar no vestibular pra USP. Gente, eu era uma vagabunda. Definiu muito bem. Vou contar o meu dia a dia no ensino médio. Porque, veja bem, a minha escola é incrível, gente. Eu defendo a industrial com unhas e dentes. Mas, eu não estudava num cursinho que tinha, sei lá, aula de reforço pré, FUVEST, medicina, turma ITA. Isso aí não era a minha realidade. No ensino médio, no primeiro ano, eu ia pra escola de manhã, eu chegava e eu jogava Guitar Hero a tarde inteira. Foi a época que eu comecei a jogar no Expert na guitarra. É muito da hora. Eu consigo tocar várias músicas no Expert. Eu tava estudando ciclo de Krebs? Não tava. Devia. Mas eu não tava. Mas eu era mediana. Eu não era muito ruim também. Eu era mais ou menos. Sabe aquela pessoa que é espertinha? E aí, tipo assim, não estuda muito, mas faz o mínimo ali que precisa pra ser espertinha e passar. Eu era malandra. Eu conseguia ali tirar a nota que eu precisava pra passar, fazer o cálculo ali, se eu tirar tanto nessa prova, eu consigo não reprovar. Mas a minha mãe nunca se importou, graças a Deus. Assim, ela sempre gostou que eu era espertinha. E aí eu acho que ela também achou que eu era inteligente porque eu era espertinha. Ela nunca me pressionou, assim. Ó, o podcast Vida de Estudante também é educação dos filhos. Ó, vocês pais aí, podem assistir a gente também. Eles nunca me forçaram a nada. Fazer USP foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Fazer computação foi tudo da minha cabeça. Ir bem nas matérias foi tudo da minha cabeça. Meus pais só queriam que eu tivesse ali minha vidinha em Franca, feliz, assim. Eles queriam que eu fizesse o que eu quisesse. Quando eu entrei no técnico e eu comecei a programar, eu realmente gostava muito. E eu brilhei no técnico. No técnico eu tirava nota máxima nas matérias de programação. Eu realmente gostava muito. E aí os meus professores perceberam que eu tinha muito interesse e eles me incentivavam muito. Meus professores do técnico, eles foram grandes incentivadores pra seguir na área. E aí no técnico eu brilhava. Mas quando eu tava fazendo técnico, eu comecei a cagar mais pro ensino regular, o que era um problema, porque eu tinha que prestar vestibular. O que eu pensei com 16 anos que me fez querer fazer USP foi, eu gosto muito disso. E na época, meus professores perceberam que eu gostava e eles falavam, você gosta bastante, você vai ir muito bem na área. E eu pensei, já que eu vou muito bem na área, que tal eu estudar na melhor faculdade que eu puder estudar? E na época eu não pensei necessariamente na USP, mas eu pensei em São Carlos, especificamente. Eu pensei em UFSCar ou USP, porque eu já tinha um melhor amigo que tava fazendo ciência da computação na UFSCar. Eu não sei, eu tinha um negócio com ir pra São Carlos. Eu sabia que era um polo de computação no Brasil, né? São Carlos é um polo. E aí eu olhei a grade de ciência da computação, sistema de informação e engenharia da computação no ICMC, na USP de São Carlos. E eu me apaixonei pela grade de ciência da computação. Foi aí que eu decidi que eu falei, não é outro curso. Não é engenharia, não é sistemas, é ciência da computação. Aí no terceiro colegial eu tava tudo cagada. Aí eu pensei, eu tenho que estudar. Aí eu comecei a pisar na bola no técnico e, enfim, fomos ladeira abaixo. Antes você, no começo do ensino médio, estava focando só no técnico e meio que largou mão do resto. É. Aí quando você percebeu, pera aí, eu quero fazer uma faculdade, aí você inverteu. Então realmente você começou a focar no resto e esqueceu o técnico. Não, mas eu não fui bem na escola também, não. E também não passei no vestibular. E também não fui bem no técnico. Só alegria. Mas no mínimo o pensamento foi esse. Pelo menos falou, vixe, vou fazer uma faculdade, tenho que passar no vestibular, então vou focar nas matérias que caem no vestibular. Foi isso. Aí eu comecei a estudar por prova antiga da FUVEST. Até então eu não tinha certeza do que eu queria. Até o primeiro colegial, porque eu comecei técnico no segundo. Eu não tinha ideia do que ia acontecer da vida. Eu era uma criança ainda no primeiro colegial, eu não sabia. No segundo, quando eu programei, que eu falei, ok, é isso. Aí eu me dediquei à programação. E aí no terceiro deu ruim, porque eu percebi que eu queria passar no vestibular, então eu tinha que ter estudado pras matérias regulares. Aí eu não passei. Como eu não passei, eu falei, eu não quero fazer faculdade particular em Franca. Eu queria muito ir embora. Ah, gente, eu era muito egocêntrica com 16. Ainda sou, mas eu era ainda mais com 16 anos. Eu pensei, eu não quero ser um potencial desperdiçado em Franca. Eu quero ir embora. Eu pensei exatamente isso. Eu propus pra minha mãe que eu trabalhasse como engenheira de software, porque eu já tinha o diploma do técnico, e pagasse o cursinho. E aí eu ficava em casa mais um ano, enquanto estudava, e aí eu tentava passar. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhei como engenheira de software um ano lá em Franca, numa empresa lixo, muito ruim. Tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar em algum lugar. Eu paguei meus pecados. Eu trabalhava como engenheira de software em C Sharp, no Visual Studio 2003, que é um rolê muito antigo, muito antigo, isso em 2013. Só pra ficar claro, C Sharp é a linguagem. C Sharp é uma linguagem de programação da Microsoft. E o Visual Studio é o aplicativo que você utilizava. O Visual Studio é o ambiente de desenvolvimento que eu usava pra trabalhar em C Sharp, que também
é da Microsoft. O Visual Studio 2003 é um software muito antigo. Não chama 2003 à toa. Exato. E aí, já tava bem desatualizado quando eu comecei a trabalhar nele. Então, assim, hoje que eu tenho um pouco mais de experiência, eu olho e eu falo, nossa, gente, eu ganhava R$400 por mês pra trabalhar na empresa, 5 horas por dia. Nossa. Pra trabalhar como programadora. Eu falo, mano, o que é isso? Eu fui explorado naquela época. Nossa, demais. Aí depois você entrou na faculdade, viu que a bolsa era o mesmo valor. Aí você falou, devia ter continuado trabalhando, né? Você fez o cursinho e aí prestou FUVEST, passou de primeira chamada, como foi? Vocês não podiam ter escolhido pessoa melhor pra fazer esse tema, porque tinha que ser comigo. Quando eu prestei vestibular a primeira vez, depois do terceiro colegial, eu lembro que a nota de corte de Ciência da Computação na USP de São Carlos, na FUVEST, de 90 questões da primeira fase da prova, era 43. Eu fiz 45 no terceiro colegial. Eu fui pra segunda fase, eu não passei da segunda fase. Depois de um ano de cursinho, estudando num cursinho caro da cidade, que eu consegui bolsa, era 1.200, eu consegui bolsa de 50%, paguei 600 por mês. E ainda tava trabalhando? E tava trabalhando. Minha rotina era assim, eu fazia cursinho de manhã, das 7 a meio-dia, aí meio-dia eu almoçava e começava no trabalho da 1 às 6, e fazia 5 horas por dia. E à noite, eu ainda fazia dança. Nossa. É muita coisa. E eu fazia dança, na época, 4 vezes na semana, e tinha um ensaio de sábado, que era maior. Ou seja, eu estudava, a gente estudava bosta nenhuma. Resultado, depois de um ano de cursinho desse jeito, eu fiz 46 na FUVEST. Eu aumentei um ponto. Mas aumentou. Qual era a nota corte? A nota de corte se manteve, graças ao meu bom Jesus. Passou. E aí eu passei nota de corte, o importante era isso. Aí na segunda fase, eu acho que eu devo ter performado um pouco melhor do que no terceiro ano. E aí eu não passei. Mas eu tinha um amigo, eu fiz uma amiga no cursinho, inclusive beijos pra Stephanie, essa deusa grega que fez cursinho comigo por muito tempo. A Stephanie tinha um amigo que fazia ciência da computação na USP de São Carlos. Beijo pro Léo. E aí, o Léo falou pra mim assim, entra em matemática aplicada e transfere internamente, que a nota de corte é tipo assim, muito baixa, e aí você entra, e aí depois você transfere. Chegou na sexta chamada da USP, eu não tinha passado em ciência da computação, eu não queria fazer faculdade particular, eu estava chorando todo dia, foi uma fase muito difícil. Na época, eu namorava, e o meu ex-namorado e todos os meus melhores amigos já tinham entrado na faculdade, e meu ex-namorado tinha passado em São Carlos. E eu tava muito quebrada, porque todo mundo ia fazer faculdade menos eu. Foi uma época triste. E aí, na sexta chamada, você pode fazer a reescolha na FUVEST. E aí eu transferi pra matemática aplicada, tinham 4 vagas, e eu entrei. E os outros 3 pessoas que entraram, eu conheci elas na faculdade e elas também entraram pra transferir pra ciência da computação. Então era uma coisa muito comum de se fazer. Ou seja, eu entrei na 7ª chamada, já fazia um mês que tava tendo aula no CMC, e eu entrei pra matemática aplicada, que era uma nota mais baixa pra poder entrar. E aí entrei. Só contextualizando pra quem não conhece, a USP de São Carlos é uma faculdade, mas o espaço físico dela é dividido em diferentes blocos, em diferentes institutos. Eu e o Thiago, a gente estudou no IFSC, IFSC, Instituto de Física de São Carlos. O Franco fez mestrado na EESC, EESC, Escola de Engenharia de São Carlos. Aí lá também tem o IQISC, IQSC, Instituto de Química de São Carlos. Tem o IAL, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e quando a Sabrina fala que estava tendo aula no ICMC, é o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação. Tudo isso faz parte da USP de São Carlos. E aí, Sabrina, então você queria fazer ciência da computação, entrou em matemática aplicada na 7ª chamada, e aí, como foi? Primeira impressão da faculdade? Tem que lembrar que eu era a pessoa que quase reprovou matemática no ensino médio e entrou em matemática aplicada na USP. Em que mundo isso ia dar certo? Se eu paro pra pensar hoje, eu falo, mano, eu tava muito louca. Eu falei, vamos que vamos. É puro amor por computação. Eu lembro que quando saiu o resultado, minha mãe tinha saído de casa e na hora que ela chegou, eu tava sentada na escada chorando, porque eu tinha passado e eu não sabia se eu tava chorando de alegria ou tristeza. Eu tinha passado sexta, e aí eu tinha que mudar pra São Carlos domingo, tipo, já tava tendo aula, e eu ia sozinha, porque minha mãe tava trabalhando. Já tava até atrasada já no curso e nem tinha começado. Gente, eu entrei na faculdade com matéria acumulada, não tinha como dar certo. Nossa, Jesus amado. E deu. Aí a gente foi sábado pra São Carlos procurar casa, e eu achei um pensionato muito fofo, que eu morei por 4 anos, inclusive. Amo a Dona Su, beijo pra Dona Su. Resumo da ópera, eu cheguei segunda-feira no ICMC, e eu tava com os documentos pra matrícula sozinha, preparada pra ir pra aula depois de fazer matrícula. Eu já sabia que tinha aula. Eu lembro direitinho de sentar no banco do ICMC, e gente, o ICMC lá na USP São Carlos, ele é lindo. A USP São Carlos é perfeita, na minha humilde opinião, porque o campus, ele é pequeno, então você consegue andar ele inteiro a pé, tudo é muito perto, é muito gostosinho, parece uma cidadezinha com bairrinhos, assim. E o ICMC, em específico, ele é muito lindo, ele tem árvore, a biblioteca é gigante, e tem lousa espalhada pelo ICMC inteiro com gente foda da computação e da matemática. E eu cheguei aquele instituto lindo, as árvores, aquela coisa linda, e eu lembro que eu olhei pra cima no bloco 3, assim, escrito
FMC USP, e eu lembro de pensar, caralho, eu vou formar na USP. Mal sabia eu como ia ser difícil formar, né? Mal sabia eu como ia ser difícil. Misericórdia. Aquele começo de um sonho. Mas isso você tava em matemática aplicada. Isso em matemática, então isso me causava muita ansiedade, porque eu não tava no curso que eu queria. Eu tive que fazer um ano do curso que eu não queria, porque eu queria transferir. Só que o primeiro ano é muito parecido, né? Cálculo 1, programação 1, tipo, não muda muita coisa. Aí já cortava um monte de matéria também. Isso, exato. Mas o primeiro choque que eu ia contar é que eu fiz a matrícula e eu fui pra aula direto. Eu passei na graduação, fiz a matrícula e fui pra aula. E eu lembro de sentar na sala, eu entrei na aula de geometria analítica e ela estava falando de vetores LD e LI. E eu lembro que eu olhei e falei, o que é LD? O que é LI? O que é um vetor? Eu não tenho ideia de nada. Absolutamente nada do que eu tô fazendo aqui. O primeiro ano de matemática aplicada já foi um choque. A primeira prova que eu fiz foi cálculo 1. Eu fiz a prova 2 semanas depois de ter entrado na USP. Eu não tirei meio. Eu não tirei 0.1. Eu tirei 0. Eu tirei 0. Eu devia ter ficado dormindo em vez de ter ido fazer a prova. Eu tirei 0. Eu acordei 8 da manhã pra ir tirar 0. Esse pra mim é o famoso bem-vindo à faculdade. A gente é espertinho do ensino médio. Então a gente entra na faculdade achando que a gente vai conseguir ser espertinho na graduação também. Acontece que a gente só toma no cu, porque na graduação a gente reprova de verdade. Quantas matérias você reprovou no primeiro ano? Quantas de quantas? É verdade, essa pergunta é importante. Eu fazia 5 matérias, eu fazia cálculo 1, elementos da matemática pro ensino superior, não sei até hoje, gente. Essa prova tem uma história engraçada também, vou contar. Eu fazia programação 1, né, alguma matéria de programação, introdução profissional, não sei, umas matérias assim. No primeiro semestre, eu lembro que eu reprovei elementos da matemática e reprovei cálculo 1. Só que elementos não é uma matéria de computação, da ciência da computação, então não me importava. Cálculo 1 eu reprovei porque eu reprovei mesmo, porque eu era ruim. Mas, eu passei em geometria analítica. Olha só que loucura, porque a Sueli, beijo pra Sueli, uma professora maravilhosa, e eu consegui acompanhar a matéria depois. Eu, na verdade, peguei gosto em geometria analítica. Eu gosto muito da parte algébrica e geometria analítica da computação, que mexe muito com gráficos, né? E a parte de análise de imagem, processamento de imagem, computação usa muito a geometria analítica. E eu gosto bastante. No segundo, eu lembro que eu acho que eu passei em tudo, mas eu fazia, tipo, 4 matérias. Porque eu não tava na computação ainda. De 9 matérias que eu fiz aquele ano, eu reprovei 2. Tá tudo bem, ó. Tudo bem. No resto, gente, eu não brilhava. Eu só brilhava em programação. Brilhava sim. Programação eu tirava 8, 9, porque eu gostava muito. Então eu sabia fazer as coisas, eu já sabia programar. Eu lembro que a gente fez um jogo de futebol em C, no console. Eu fiz sozinho o trabalho, porque eu achei tão legal de fazer que eu nem deixei meu amigo fazer. Que dó. Beijo pro meu amigo. Que dó. Ele deve ter adorado. Eu queria ter umas amizades assim. Mas era só esse que eu carregava, gente. O resto fui carregada. Legal, legal. Sabrina, antes da gente passar para a próxima parte, eu tô curioso aqui, qual que é a história da prova de elementos da matemática que você comentou? Antes de eu desistir da matéria, eu pensei, eu vou fazer. Por quê? Eu não gostava de matemática porque eu não sabia o que era matemática. Basicamente, é difícil você saber o que de fato a matemática significa só fazendo a escola. Na escola é uma coisa chata. É chato porque a criança se sente frustrada de não entender e aí fica chato porque você tá frustrado. Eu, como criança frustrada, eu odiava matemática, gente, mas eu não odiava matemática, eu odiava a frustração. Eu odiava não entender e não ter alguém que me ajudasse a entender. Quando eu entendi a matemática como mãe da computação, tudo fez sentido pra mim. E aí eu falei, não, matemática é muito legal, porque é a base do que eu acho muito legal, que é lógica, que é estrutura, que é construir as coisas, é a base da construção das coisas. Eu não sei de quem que é essa frase, então não vou falar de quem que é pra não ter informação errada. Mas tem uma frase que diz que a matemática é a linguagem de programação de Deus pra programar o mundo. Aí eu achei muito fofo, não sei se condiz com a realidade, mas quando eu penso em física parece que faz sentido. E aí quando eu descobri isso, eu descobri que eu gosto de matemática, na verdade, porque eu aprendi a lidar com a frustração. Eu decidi ter uma relação melhor com a frustração, até porque programar é uma coisa muito frustrante, mas quando você entende o que você tava fazendo errado e você descobre o que era o certo, que você fica, cara, era isso! É muito gostoso. É a sensação que me mantém motivada trabalhando até hoje na área, que me faz gostar muito, muito. E aí eu pensei, vou estudar elementos porque vai ser legal, gente. Matemática é legal. No fundo, eu descobri porque eu gosto de matemática. Fui fazer elementos. Teve uma prova que eu tive uma virose no dia anterior. E aí eu tava muito mal. E aí foi a prova que eu desisti, porque eu fui fazer a prova e aí eu dormi em cima da prova e eu babei na prova. Eu ia adorar ser o seu professor naquela hora. Eu ia adorar. Nossa, ia ser uma zoeira sem fim, gente. Nessa hora você tem que sair e mudar o relógio da sala. Ai, que horror! É, vamos todo mundo sair da sala, apaga a luz, muda o relógio, tranca. Eu já fiz isso a propósito.
Legal, e como que foi pra fazer a transferência pro curso de Ciência da Computação? Então, a transferência foi bem tranquila no CMC. Na minha época, deixa eu deixar isso bem claro, porque não é mais assim. Na minha época, você entregava o seu histórico escolar do primeiro ano e requisitava a transferência. Se tivesse vaga, eles te transferiam, e aí a escolha das pessoas pra quem ia pra vaga era por histórico escolar. Mas não tinha tanta gente interessada. Então, pra mim, mesmo tendo 2 reprovações, foi tranquilo conseguir a transferência com a nota que eu tinha, por causa das matérias de computação que eu ia bem, por mais que eu reprovasse as outras. Então deu tudo certo e eu transferi. Quando eu transferi, eu falei, agora não tem desculpa. Agora eu tenho que brilhar nesse curso, porque é o curso que eu queria. E aí, computação, gente, tem uma carga horária de aula muito mais pesada que matemática. Então, no lugar de 5 matérias, eu tinha 9 no semestre. Então ficou um negócio muito mais complicado. E aí, eu regacei. Eu pegava tudo. Eu queria fazer tudo. E aí, é claro que deu tudo errado, né? Porque eu reprovei várias vezes. Mas eu tinha um amigo que ele tinha uma teoria que ele falava assim, eu pego 9 matérias, porque se eu reprovar 2, eu ainda passei em 7. O que é um ótimo número. Uma ótima teoria. Enfim, o que aconteceu foi isso. Eu comecei a pegar muita matéria, achando que ia dar tudo certo porque eu amava o curso. Mas, gente, amar um tema e fazer uma prova desse tema, fazer prova é uma habilidade diferente do que gostar de um assunto. Fazer prova não tem muito a ver com gostar de um assunto. E aí, eu fui mal. E foi isso. Sabrina, então assim, você entrou em ciência da computação, pegou um monte de matéria, e assim, além de ter as matérias da faculdade, eu sei que você também foi a fundadora da CIA de dança do CASO. Então assim, você também fez extracurriculares, além das matérias que você tinha que fazer. Foi. Como é que foi isso? É uma coisa que eu também queria perguntar, porque você no ensino médio, pelo que você disse, você fazia de tudo pra não estudar. Exato. E aí, fala um pouquinho, você fundou, eu não sabia, essa parte é novidade Ela pra é mim. fundadora da CIA de dança do CASO, não é? Então sempre que eu vejo o pessoal dançando lá, sapateando, a culpa é sua. Exato. É toda minha. Minha e da Malu. Beijo pra Malu. Beijo, Malu. Beijo, Malu. Beijo, Malu! O que aconteceu com as extracurriculares foi assim, eu entrei na faculdade e como você colocou muito bem, eu não gosto de estudar. E eu queria fazer tudo, menos estudar. Então, eu olhei as extracurriculares e falei, que da hora, eu vou fazer extracurricular. Eu não vou perder meu tempo estudando. E aí eu comecei iniciação científica no primeiro ano, quando eu ainda era da matemática aplicada. E a história da minha iniciação foi muito engraçada, porque eu fui numa feira de profissões que tava tendo dentro da USP, que estavam fazendo pros alunos do ensino médio, pra mostrar os cursos da USP de São Carlos, e tinha um cara, beijo pro Adam, vou mandar beijo pra todo mundo, gente. Beijo, Ada. E ele tava com um robô que eu conhecia, que era o Nau, que é um robô de uma empresa francesa, que chama Aldebaran. É um robô do tamanho de uma criança de, sei lá, 1 ano, 2 anos. E aí eu conhecia esse robô do YouTube, e eu sabia que era um robô muito caro. E eu vi o Nau, e eu cheguei correndo e falei, é um robô que tá no YouTube dançando Gangnam Style, porque eu conheci o Nau por causa disso. E aí ele falou, é esse mesmo. E aí ele perguntou se eu conhecia, e eu falei que conhecia por causa desse vídeo. E aí eu tirei uma foto com o Nau, porque eu achei muito legal, e fui embora. E aí fui pra fila do Bandejão, famoso restaurante da USP de São Carlos, né? Fui almoçar, bater meu bandeco. E aí eu tava na fila, e aí esse mesmo cara me viu e falou, você é a menina que sabia do robô por causa de Gangnam Style, né? Eu falei, sim. Ele falou, você quer fazer iniciação científica? Caraca! Ele falou isso na fila do bandeco. Ele perguntou, você quer fazer iniciação científica? E eu falei, eu não sei o que é isso, mas tem um robô, então vamos. Eu vou ter que usar minhas horas preciosas de estudo? Vou? Ah, então eu quero. Foi exatamente isso que eu pensei. E aí eu fui fazer IC, descobri que IC tinha muito mais a estudar que a graduação em si. Mas foi um dos divisores de águas. O primeiro foi a IC. Porque foi um projeto que eu fiz sozinha com o Adam. Eu tive que exercitar muito a minha responsabilidade perante um projeto em que eu estava sozinha. Então eu tinha que cumprir as datas que a gente tinha e eu não cumpria e o Adam tinha que me dar bronca. Aí eu comecei a IC quando eu era da matemática. Então eu entrei na computação, eu peguei 9 matérias e eu já fazia iniciação científica. Só uma pergunta. O que você fazia na IC? O que eu fiz na IC, nosso projeto de pesquisa, né, que o Adam desenvolveu comigo, tinha esse robô, que era lindo, que eu amava, que eu tinha visto vídeo no YouTube, e ele queria usar esse robô na sala de aula para auxiliar o ensino de matemática para as crianças. Então, ele queria que eu fizesse um algoritmo de visão para esse robô, para ele poder enxergar figuras geométricas e identificar elas. Então, se você colocasse uma pirâmide na mão do robô, ele ia olhar e ele ia entender que é uma pirâmide. Se colocasse um cubo, ele ia entender que é um cubo. Se colocasse uma esfera, ele ia entender que é uma esfera. Essas eram as 3 formas que eu trabalhei. Então, eu tive que fazer um algoritmo que pegava a imagem da câmera, fazia um processamento para tirar informações dessa imagem, né? E aí eu fazia o robô entender, por meio de uma rede neural, que imagens eram aquelas. Uma rede neural é quando a gente simula matematicamente um cérebro. Eu acho que é o melhor jeito de explicar, assim. É quando a gente tenta simular um neurônio usando matemática e programação, e aí a gente consegue fazer o robô aprender coisas. E isso é base para muita coisa legal que vocês veem hoje em dia, de tipo bot sabendo explicar ou responder pessoas em loja. Quando você vai perguntar pra uma
loja e um robô que te atende. Alô do Magalu. Alô do Magalu, exatamente. Um excelente exemplo. Meu projeto de pesquisa, então, foi fazer esse programa que pegava essa imagem e fazia o robô aprender o que era uma forma geométrica. Eu tenho muito orgulho do meu projeto, deu muito trabalho. A parte ruim da IC pra mim era escrever artigo, escrever relatório. Eu detestava essa parte. E aí, tipo, a IC me ensinou a aprender as coisas de computação. Então, pra mim, escrever o artigo era a parte triste. Mas tiveram as partes em que eu brilhei, realmente, que foi muito legal. Caramba, que projeto da hora. Mas e aí, você já tava lotada de matéria na faculdade, as coisas já estavam começando a desmoronar ali, e ainda você começa uma iniciação científica que tem mais coisa ainda pra fazer, então já dá pra perceber que você tava bastante sobrecarregada. Ainda fica pior? Deixa eu resumir pra gente chegar no fundo do poço. Eu ainda não cheguei no fundo do poço. Eu vou chegar no fundo do poço. Nossa, então vamos lá, quero saber. Eu fazia IC, comecei a companhia de dança com a Malu, que na época a gente queria muito dançar e eu não tinha dinheiro pra fazer dança. Então a gente começou esse projeto lá na USP e deu muito certo. É um projeto que tá vivíssimo lá até hoje, tá muito grande. Eu não esperava que a companhia de dança fosse ficar tão grande. É tipo aquela coisa de coach, não tem um grupo de dança, cria o seu próprio. Foi quase isso que eu fiz, com a diferença que sem o papo de coach, né? Arrasta pra cima pra comprar meu curso. E aí, em 2016, eu ainda entrei na Sencomp, que é a Semana da Computação da USP de São Carlos, que é um evento que a gente faz, os alunos fazem para os alunos. Só que é um evento gigantesco, porque na USP de São Carlos entram 100 alunos de Ciência da Computação por ano. É um dos cursos que mais entra gente lá no campus. E é um curso de 5 anos. É um curso colossal, gente. Todo mundo daquele campus faz computação. E aí, quando você faz um evento para esse público, o nosso evento batia 1000 participantes. Tinha muito aluno, muito professor, muita gente de outros cursos participando. Então é um evento gigantesco que movimenta uma certa quantidade de dinheiro dentro do CMC. E aí eu entrei na Sencomp. Não satisfeita em fazer 9 matérias, fazer IC e fazer dança, eu quis fazer parte da Sencomp, porque eu gostava de extracurricular. Eu não queria estudar. Eu achava chato estudar pra prova. Eu não queria estudar. E aí eu entrei na Sencomp, fui da Sencomp por um ano, me apaixonei pela Sencomp. Uma das minhas semanas favoritas da graduação foi a da Sencomp, porque o evento era muito legal. A Sencomp, gente, trabalhar nela, basicamente você traz pessoas muito importantes da área da computação pra palestrar, pra dar mini curso. A gente faz minigame, a gente fazia gincana, a gente fazia game night, que a gente decorava todos os blocos do CMC pra ter um tema de uma sala. O tema do FIFA era todo desenhado de futebol. O do Just Dance tinha uma bola de balada na sala. A gente fazia luz especial. Onde eu fiz as minhas maiores amizades foi na Sencomp. Eu fiquei apaixonada. Depois da Sencomp, eu fui escolhida pra ser a próxima presidente no ano seguinte, porque eu fiquei muito apaixonada e eu participei muito. Virei presidente da Sencomp seguinte e entrei no PET. Pera, você entrou num cachorro? Não, Thiago, numa garrafa. Ela era gênia. PET é o Programa de Educação Tutorial. É um projeto do MEC, é um projeto federal, tem em várias universidades para vários cursos. E é um projeto em que a gente desenvolve atividades extracurriculares com os 3 pilares da universidade, que são pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente fazia qualquer coisa relacionada a isso para aproximar a sociedade e parte universitária, né? A parte de educação. Quando eu entrei no PET, o PET era muito focado em educação. A gente dava aula de programação para criança, para gente do ensino médio, para adulto e para idoso. Inclusive, temos a aula de tecnologia para idosos. Os idosos iam lá aprender a mexer no celular, aprender a mexer no computador. E não aprenderam até hoje. Não aprenderam ainda e estão compartilhando fake news no Zap. E aí, o PET era um dos responsáveis também pela Sencomp. Então, eu entrei no PET também. Ou seja, nessa época, gente, eu estava no PET, era presidente da Sencomp, eu estava terminando a minha IC, ou seja, eu estava escrevendo relatório e artigo, que era a coisa que eu mais odiava no mundo. E eu estava fazendo 9 matérias da graduação. Não 9, né? Acho que eu já tinha diminuído um pouco naquela época, porque eu já vi que tinha dado ruim. Então, eu diminui um pouco a carga pra ficar menos pior. 8 só. É, só 8, assim. Sobre as matérias, aí chegou um momento em que eu reprovei bastante. Foi em 2015, que foi quando meu ex terminou comigo, que a gente namorava há 4 anos. E aí, eu lembro que eu fiquei muito mal. Não vai ter beijo pro ex? Porque você deu beijo pra todo mundo. Beijo pra ele, porque hoje a gente tem uma relação muito boa. Hoje a gente é amigo. Aí, ó, beijo pro ex. Eu sou amiga de todos os meus ex. Beijo pros meus ex. Acho que são 3, né? São 3. Beijo pros 3. Mas não na boca. Mas não na boca, exato. Eu conto essa história porque na época, gente, eu não estava bem pra estudar. E aí era véspera da prova, eu não sabia nada, porque eu só chorava. Eu passava o dia chorando. Eu não estava em mim. E aí o meu amigo virou e falou: Sabrina, você precisa reagir. Meu Deus, você não tá estudando pra prova. E aquele semestre, de 5 matérias, eu reprovei 3. Eu passei só em 2. Mas aí eu me joguei nas extras. Ou seja, tava ruim, aí eu peguei e me joguei nas extras pra tentar afogar a minha mágoa, entendeu? Eu afoguei minha mágoa em extracurricular. Foi a minha cachaça na época. Mas eram coisas que você gostava e se destacava fazendo. Eu gostava. Eu não sei se eu me destacava. Eu não fui uma presidente boa da Sencomp. O meu segredo pra fazer muita coisa é faz tudo mal feito, entendeu? E vai fazendo.
Na época, as matérias eu tava indo meio mal, assim. Eu não vou saber de cor te falar o que eu tava reprovando na época, porque eu fazia muita matéria. O que eu lembro foi física. Física eu carreguei, gente. Ó, eu fiz o primeiro ano, reprovei. Eu acho que eu fiz de novo no terceiro ano, reprovei de novo. Eu fiz no último semestre. Eu formei fazendo física básica 1. No total, você teve quantas reprovações durante a faculdade? Durante os 5 anos e meio, eu reprovei 11 vezes. Foi uma época que eu tava indo muito mal em muita coisa. Eu terminei tudo que eu me propus a fazer, de fato. Depois que terminou a Sencomp, ser presidente foi um negócio tão bizarro pra mim que eu saí da Sencomp, falei, chega. E aí eu fiquei só com o PET e a companhia de dança. E tinha acabado a IC. Teve uma época que eu joguei futebol americano também. Eu joguei futebol americano por 3 meses. Caramba. Você se formou em extracurricular. Cumpriu toda a grade de extracurricular que tinha na USP. Eu fiz bacharelado em extracurricular com ênfase em ciência da computação. Foi o que eu fiz. Legal, Sabrina. Então, assim, até agora você foi entrando cada vez mais no fundo do poço. Como foi que a sua vida começou a mudar? Eu tava procrastinando no Facebook, né? Tava não estudando. E aí eu fui procrastinar no Facebook. E aí eu vi uma postagem de uma página que eu seguia que chamava Emílias Armação em Bits. E aí acho importante agora trazer quando que eu me identifiquei como mulher em comp. Porque assim, até entrar na faculdade, eu não tinha muita noção de feminismo. E eu não tinha muita noção da questão de mulheres em exatas, muito menos de mulheres em computação. Quando eu entrei e eu percebi que de 100 alunos que entravam, tinham 14 meninas, eu percebi que talvez tinha um rolê meio errado. E até no técnico mesmo eu era minoria, mas eu não percebia isso como um problema. Pra mim era muito estranho pensar que as meninas tinham preferido fazer administração. Eu não fui a fundo nesse problema pra entender a raiz desse problema. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter essa consciência de gênero e essa consciência do que estava acontecendo. E eu seguia várias páginas de mulheres na computação. E eu seguia uma que chama Emílias Armação em Bits. E aí elas postaram que uma aluna delas tinha conseguido uma bolsa pra ir pra uma conferência nos Estados Unidos que chama Grace Hopper Celebration, que é a maior celebração de mulheres na computação do mundo, e eles dão bolsa para as alunas irem. Quando eu vi essa notícia, eu olhei esse evento e eu falei, gente, eu nasci pra ir nesse evento. Eu estou predestinada por Deus a ir nesse evento. Não existe um mundo em que eu não vá nesse evento. E qualquer mulher que esteja em qualquer área acadêmica, em qualquer estágio, em qualquer instituição do mundo pode prestar. Então, se você é uma professora numa universidade da Índia, ou se você é um estudante de graduação de uma faculdade particular no Brasil, você pode prestar. É qualquer menina em qualquer instituição de qualquer grau de academia. Fica a dica. Eu descobri o Grace Hopper, faltava, 3 dias pra fechar a inscrição. E aí eu vi que pra aplicar era um processinho meio chatinho, burocrático. Eu precisava escrever uma redação em inglês. Eu precisava entregar meu histórico escolar em inglês, meu currículo em inglês. E eu precisava de uma carta de recomendação de um professor de CMC. E aí eu prestei correndo, eu pedi pro professor de CMC escrever uma carta pra mim. E aí eu fiz tudo, montei tudo e mandei. Não consegui a vaga, não consegui a bolsa. Fiquei triste. E na mesma época, eu acho que foi quando eu fui na palestra da Microsoft a primeira vez. Eu não tinha noção do que eu queria fazer depois de formada. Eu sabia que eu queria programar, eu sabia que eu queria trabalhar, e eu tinha certeza que eu não ia sair do Brasil. Eu tinha certeza que eu queria morar no Brasil, porque eu era muito apegada à minha família. Eu ainda sou, né? Se você me perguntasse, Sabrina, você vai sair do país? Eu ia rir na sua cara. Aí eu conto isso hoje do Canadá. Eu vi a palestra da Microsoft sobre ser engenheiro da Microsoft em Seattle, né? Que é a sede de Microsoft fica em Redmond, na verdade, né? Que é uma cidadezinha perto de Seattle. E aí, quando eu vi, eu falei, é isso, é sobre isso. O cara que tava dando palestra era um brasileiro que trabalha no HoloLens, que é o óculos de holograma da Microsoft. Eu pensei, gente, eu quero programar produtos que eu, primeiro, tenho orgulho dos produtos, e segundo, que eu vou sentir vontade de programar. Quando eu vi ele falando do HoloLens, eu pensei na minha IC, que eu mexi com processamento de imagem. E eu pensei, que da hora, é isso que eu quero fazer. Eu quero sair do Brasil. Porque na época eu já sabia que eu não queria trabalhar com business. Eu não queria trabalhar com software de empresa. Eu não queria trabalhar com aplicativo. Eu não queria trabalhar com microserviço. Eu queria muito trabalhar com uma coisa que fosse computacionalmente legal. Porque eu gosto muito de computação. Lógico, eu não tô falando que software de empresa e aplicativo não é legal. É que não era o meu interesse. Eu queria programar umas coisas mais recheadas de parte teórica de computação. Não sei. Eu queria trabalhar num produto que eu tivesse orgulho. E eu sentia muita vontade de fazer isso. Quando eu vi a palestra, eu falei, é isso. Agora é isso. Vamos estudar pra sair do país. É isso que eu vou fazer. E aí eu saí de lá focada em estudar e pensando no Grace Hopper. Tem muita empresa contratando. Tem uma feira de recrutamento lá dentro. Se tem um lugar bom pra eu conseguir, é no Grace Hopper. Em 2017, prestei Microsoft a primeira vez. Prestar Microsoft seria aplicar pra fazer estágio, é isso? Eu apliquei pra estágio, exato. E eu prestei Grace Hopper de novo. E aí eu passei no Grace Hopper e reprovei na Microsoft. Mas eu consegui a bolsa do Grace Hopper. Eu recebi a notícia em maio. A conferência era em outubro. Quantas pessoas são escolhidas? É um número pequeno, mas ninguém do CMC sabia da existência desse evento. Inclusive, eu descobri por causa que eu estava procrastinando no Facebook. Ou seja, eu venho aqui defender a procrastinação como ferramenta de achar oportunidades, entendeu? Mas eu acho que foram 600 bolsistas no ano que eu fui. 100 eram internacionais. Então, eu era das bolsistas internacionais. Na época, foi uma honra muito grande. Eu fui a única brasileira. Aí, eu fui pra conferência em outubro, em Orlando. Foi a
primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu saí do país. Eu tive que fazer passaporte, eu tive que tirar o visto pra ir. A instituição pagou tudo. Eu não tinha um puto furado no bolso, gente. Minha família não é uma família abastada. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. E aí, eu fui pra esse avião, fui pra Orlando, na Flórida, com a cara, coragem e 60 currículos debaixo do braço. Cheguei lá, tive que falar inglês, o que é muito bizarro, gente. A gente acha que a gente fala inglês, até a gente ter que ir pro exterior. Aí a gente descobre que a gente não sabe falar inglês. E aí, eu fui pra Orlando, 3 dias de conferência. Acho que até hoje foi a melhor semana da minha vida, porque tudo era diferente, a comida era diferente, o café era diferente, as pessoas se vestiam diferente. Pra mim, que nunca tinha saído de São Paulo, foi muito bizarro. Eu cheguei e falei, eu não quero ir embora nunca mais. E aí eu percebi que eu tinha vontade de morar no exterior, eu acho que eu ia me adaptar bem. Enfim, foi incrível, a conferência foi incrível. Entreguei vários currículos, passei vergonha pra um monte de gente, falando inglês, né, fazendo pitch do meu currículo, falando das coisas. Eu passei muita vergonha, mas eu falava, gente, eu sempre fui meio desinibida, nunca fui muito tímida. E aí eu fiz muita amizade lá, entreguei meu currículo pra empresas. Quando eu voltei, algumas empresas me entraram em contato pra eu fazer um testinho. Eu fiz o testinho e só uma empresa me chamou pra entrevista. Eu entreguei 60 currículos, eu não voltei com currículo na mão. E eu só consegui uma entrevista, que foi a Audible. Eu só tinha uma chance. E eu lembro que eu entrei no avião pra voltar pro Brasil pensando, eu não quero voltar pro Brasil sem ter minha passagem de volta pra cá de novo. Eu lembro direitinho de pensar isso. Eu pensei, eu preciso passar no estágio, porque eu não quero pensar que eu não sei quando eu volto pra cá. E aí eu cheguei no Brasil, eu cheguei em outubro, né, que foi a conferência, eu fiz a entrevista com a Audible em novembro. Passei pra segunda fase, fui pra segunda entrevista, passei a segunda fase, fui pra terceira, passei a terceira, foram 4 fases. Naquela época eu fritei, porque eu já tinha prestado Microsoft, não tinha passado. E aí eu comecei a estudar de verdade por causa do Grace Hopper. E aí eu evitava estudar pra graduação, estudando pras entrevistas. E aí eu estudei pras entrevistas e aí eu passei na Audible pra um estágio em junho, julho e agosto de 2018, que foi meu primeiro estágio. Pelo que eu percebi, foram vários dias de luta, mas quando começou os dias de glória, foi sem parar também, né? Foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Não parou até hoje. Porque aí quando eu fui no Grace Hopper, aí quando eu voltei pro CMC, eu comecei a falar do Grace Hopper, falando, gente, como que vocês não conhecem esse evento? Vocês têm que prestar, tem que ter mais menina brasileira prestando. Aí a gente fundou o Grace, que é o grupo de mulheres nas exatas do CMC, que foi eu, a professora Kalinka e a Dani, ela era doutoranda na época. A gente montou o Grace, e o Grace hoje é extracurricular da USP, então é a minha segunda extracurricular que eu ajudei a fundar. A Dani já era muito invocada com mulheres na computação, ela é do Technovation, que é uma competição feminina de computação. E aí a gente chegou pra Kalinka e falou, Kalinka, bora? Aí ela falou, bora, porque a Kalinka também é outra professora doida, gente. Ela é uma professora que pega tudo pra fazer. Kalinka é meu anjo, beijo pra Kalinka, amo a Kalinka. Ela me ajudou muito nas coisas também. E aí a gente fez o Grace, e aí eu já tava falando muito das coisas. E como eu tava envolvida, eu descobri um outro programa que chama X++, que é um programa da Universidade de Stanford, lá na Califórnia, de embaixadoras, que tenta democratizar o acesso ao ensino de computação, por meio de meninas, por meio de embaixadoras dando aula, pra reforçar a representatividade de mulheres na computação. Então, geralmente, as embaixadoras são mulheres. E aí, eu prestei, e eu passei também. E aí, eu consegui virar embaixadora no X++. Basicamente, significava que eu tinha que fazer 3 eventos e que eu tinha uma bolsa. E aí, eu usei com a professora Kalinka em alguns eventos do Grace e fiz esses eventos. Já era uma coisa que eu já fazia de graça. Basicamente, eu ganhei um dinheiro pra conseguir ajudar a fazer. Mas aí, depois, teve o X++ Summit, que foi, tipo, a conferência delas, que foi em São Francisco, na Califórnia, que elas também pagaram pra eu ir. E aí, eu fui pra Califórnia, conheci a Universidade de Stanford, conheci a Google, conheci o Facebook, é incrível o Facebook de São Francisco, inclusive. Você não tava procrastinando nessa hora, né? Foi num grupo do Facebook de meninas do Grace Hopper, é verdade. Foi lá que eu achei essa vaga. Rapidão, vamos dar uma recapitulada porque aconteceu muita coisa em pouquíssimo tempo. Então você foi pro Grace Hopper, entregou 60 currículos, foi chamada pra uma entrevista, passou das 4 fases, mas você já tava acostumado a passar de fase porque você jogava muito videogame quando criança. Exato, peguei a 120 estrelas do mar, eu tava preparada pra aquela situação. Depois ainda você virou embaixadora do X++ e foi pro X++ Summit na Califórnia. O Summit foi antes ou depois do estágio na Audible? O Summit em São Francisco foi em abril e eu fui pra Audible em junho. Então eu fui em abril, passei 5 dias em São Francisco, voltei, eu tava na graduação. Isso matéria rolando, cálculo, vixe. Nossa! Aí eu fui pro meu estágio na Audible em 2018 e foi absolutamente um sonho de princesa. Eu nem me conformo que aqueles 3 meses aconteceram na minha vida. Só uma dúvida rapidão, a Audible é uma empresa do quê? A Audible é uma empresa de audiolivros americana que a Amazon comprou em 2008. Então hoje é uma empresa da Amazon, é a maior empresa debaixo do guarda-chuva Amazon. Até então, gente, eu não sabia o que era a Audible, eu não sabia que a Audible existia. Eu só fui estudar o que era a Audible, entender que era uma empresa de audiolivro, no segundo entrevista, assim. É aí que eu pensei, caralho, eu tenho que saber o que a empresa faz, né?
É importante conhecer a empresa antes. Aí, quando eu fui pro estágio, o meu projeto lá foi fazer um filtro de idade pros audiolivros. Então, eu tive que fazer um microserviço que pegava o transcrito do livro, que eram as palavras, né? Tinha um outro serviço que pegava o áudio, fazia transformar em palavra. Eu tinha que pegar essas palavras, eu tinha que achar palavrão, palavra de consumo de drogas ou álcool, palavras de violência e palavras sexuais, qualquer coisa desse gênero. E eu tinha que dar Esse livro não é recomendado pra menores de, sei lá, 15 anos, não sei. E foi muito legal porque eu era a única estagiária que não falava inglês nativo. E eu tive que estudar palavrão pra fazer o código, porque eu tinha que saber o que era palavrão. É aí que você aprende, né? Gente, o ser humano é podre. Eu descobri cada coisa. Enfim, eu fiz esse projeto, foi muito legal. Eu amei o time, eu amei as tecnologias que eu tive que usar, né? As coisas que eu tive que estudar pra fazer esse software. Eu tive que estudar um pouco de pedagogia pra poder não tirar do cu essas informações, né? De como é que dava essa idade. Eu estudei um pouco de como a mídia faz esse rating pra filmes, pra poder transcrever. Meu gerente gostou muito de mim na época, até porque eu tinha essa pegada um pouco mais acadêmica por causa da IC. Eu sabia onde buscar os artigos pra ver como fazer, porque eu tinha aprendido na IC a fazer isso. E o projeto era muito legal, a empresa era muito legal. Ai, gente, a Audible é tudo. O estágio da Audible foi em Boston. Boston é muito linda. Eu fazia tudo a pé, não precisava de carro pra nada. Eu fui no show da Beyoncé, inclusive, lá em Boston. Foi das melhores noites da minha vida. Eu amo aquela mulher. Tudo bem que era com o Jay-Z, mas a gente ignora o Jay-Z. Enfim, morar em Boston foi muito bom. E eu amava o emprego, eu amava a galera que eu trabalhava. Gente, foi perfeito. E eu trabalhava tendo que ler palavrão em inglês. E foi muito legal. Eu amo aquele projeto. E aí, quando eu fiz o estágio, eu voltei. E eles me fizeram uma oferta de full time, né? Que basicamente a empresa falou, ó, você vai voltar pra terminar seus estudos. Quando você terminar, você pode voltar pra cá. Como full time, né? Como trabalhador integral. Contratada. CLT estadunidense. Mas aí começa o grande problema do imigrante, que é o visto. O visto de trabalho, ele é uma coisa que você vai ser refém o resto da sua vida quando você decide sair do Brasil. A Audible não podia me contratar, porque eu era latino-americana. E eles nunca tinham contratado um latino-americano, inclusive. E eles não tinham nem como me fazer essa oferta, porque eu tinha que entrar numa loteria, gente. Pra quem não sabe, conseguir o visto de trabalho americano é uma loteria. Eu não tô zoando, é um negócio que sorteia o seu nome. Tem que sortear o seu nome. E aí, se sortear, eles vão analisar o seu caso. E aí, depois que analisar, você tem que passar. E aí, você consegue um visto de trabalho. E você tá ilegal desde quando? Ela tá no Canadá. Tô brincando. E aí, a Audible não pôde me contratar. Eles me estenderam a oferta e eles falaram, olha, a gente pode te mandar pra Londres. Tem uma Amazon em Londres, já que eu era da Amazon. Praticamente, eu fui funcionária da Amazon. Meu contrato falava Amazon. Só que, uma semana antes de embarcar pra Audible, eu passei na Microsoft. Que foi uma cartada importante que eu preciso contar. Quando eu fui pro C++, eu voltei, a Microsoft estava recontratando de novo. Esse período do ano que a gente tá, entre março e maio, é o período de contratação latino-americano da Microsoft. Aí eu prestei de novo. E dessa vez, eu tava afiada, porque eu tinha estudado pra Audible, eu tinha passado na Audible. A Audible já estava no meu currículo como, tipo assim, próxima coisa que eu vou fazer. De tão ansiosa que eu tava pra botar a Audible no meu currículo. E aí eu prestei Microsoft, e aí eu passei uma semana antes de embarcar pra Audible. Eu já tinha o estágio da Microsoft em dezembro. Então eu fui pros Estados Unidos fazer o estágio, voltei, tendo a passagem comprada pra dezembro, de que eu ia pra Seattle pra fazer o estágio da Microsoft. Caramba, Sabrina, que da hora, velho. Uma semana antes de você ir pro seu primeiro estágio no exterior, você conseguiu outro estágio no exterior. Olha que louco. Agora eu queria perguntar uma coisa que é extremamente relevante para esse episódio do podcast. Quando você estava fazendo as entrevistas pros estágios, as suas notas e as suas reprovações na faculdade atrapalharam em alguma coisa? Quando eu tava entregando o currículo, eu entreguei meu currículo pra Elizabeth, a recrutadora oficial da América Latina da Microsoft. Ela era, acho que não é mais. Beijo pra Elizabeth. Beijo pra Elizabeth. Beijo, Elizabeth. A Elizabeth pegou meu currículo e eu perguntei pra ela, eu falei, olha, eu tenho muito extracurricular, mas eu não vou bem em matérias, eu tenho reprovação em cálculo, por exemplo. Quanto isso impacta no meu processo? E a Elizabeth falou assim, olha, se você não sabe cálculo 2, a gente te ensina. Agora, se você não gosta da área, não tem como eu te ensinar a gostar. E só quem gosta da área faz extracurricular. Só quem gosta de verdade do que quer fazer, faz porque quer fazer. Vocês não são obrigados a fazer extracurricular, vocês fazem porque vocês querem. Então, quem faz extracurricular é quem gosta muito. Então, assim, o fato de você ter feito várias extracurriculares foi muito mais relevante pra você conseguir um estágio na Microsoft do que as suas notas, do que seu desempenho acadêmico. A Microsoft, ela não teve acesso às minhas notas durante nenhuma parte do processo. Eles não pegaram meu histórico escolar. Então, eles nem tinham como saber. A Elizabeth só sabia que eu reprovei porque eu contei pra ela, porque eu fui burra. Eles só pegam teu histórico pra confirmar que você faz faculdade. É uma coisa importante, é uma regra, você tem que estar fazendo faculdade. Até por questões de visto, conseguir o visto, você tem que ser estudante pra conseguir o visto de estágio, né, especificamente. Eles pegam seu histórico nesse momento. Depois, quando contratou, você assinou o contrato, aí eles vão pegar teu histórico e falar, ah, aqui, tá fazendo computação na USP aqui, ó, top, vou passar. Legal, então eles realmente não estavam nem aí para suas notas. E assim, além de, claro, ter ido bem
bem nas entrevistas, você acredita que o fato de você ter feito várias extracurriculares foi um grande diferencial pra você? Fazer extracurriculares foi uma coisa, com certeza, que eles pegaram meu currículo e eles me acharam interessante. Foi por causa das extras. A vida real, ela não tem nota. Na vida real, os problemas raramente são problemas de prova em um ambiente perfeito. São problemas de caos que você tem que se virar nos 30 pra resolver as coisas. E geralmente, quem é proativo, vocês têm que lembrar que, tipo assim, pra quem tá ouvindo, a gente não ganha nada pra fazer extracurricular. A gente ganha trabalho só. Extracurricular a gente faz porque a gente quer, sabe? Eu dei aula de programação de graça, porque eu queria dar aula de programação. Isso conta muito, porque isso diz muito sobre o quão proativo uma pessoa vai ser no trabalho. A proatividade é uma palavra muito chave de um funcionário bom. É um funcionário que vai resolver as coisas. Você vai dar as coisas na mão dele, ele vai resolver. E na computação, muito problema abstrato. É só problema abstrato. E aí, se você pega uma pessoa que tá esperando você dar a tarefa pra ela fazer, ela não vai desempacar. A pessoa que vai bem sucedida na computação é aquela que vai pegar o problema abstrato e vai resolver. Vai dar um jeito de resolver. Falando em computação, a gente fala muito dos Estados Unidos, né? Não tem como. Porque as empresas norte-americanas são muito grandes. No caso dessas empresas, elas valorizam muito o voluntariado. O voluntariado nos Estados Unidos, no geral, é uma coisa muito bem vista quando você tá na graduação, quando você tá no ensino médio, de participar de projetos e tal. E a primeira extra que eu tinha era a minha IC, que era muito técnica, né? E como eu queria um cargo técnico, eu coloquei a minha IC. E aí depois vinha que eu era presidente da Sencomp, vinha que eu tinha fundado o Grace, né? Tinham essas coisas lá. Inclusive, por um tempo, teve a companhia de dança. Como símbolo de proatividade, assim. Não era de computação, mas era um símbolo de proatividade. Mas chegou um momento em que meu currículo ficou grande, aí eu tirei a companhia. Graças a Deus, o currículo tava cheio. Mas o diferencial foi isso. E ir bem nas entrevistas, que não necessariamente é só ir bem em saber as coisas técnicas. Você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar com o entrevistador. Ter um jogo de cintura, porque durante a entrevista a gente empaca. A entrevista envolve um problema de computação que você tem que resolver ao vivo com um engenheiro te olhando, da Microsoft, da Google, do whatever. E aí ele tá ali te olhando e você tá aí que escrever um código do zero de um problema que você acabou de pegar. Então você vai empacar. E aí a sua reação quando você empaca é muito importante. Porque quando você empaca, você tem que conseguir se desempacar ou conversar com o engenheiro e falar, tipo, olha, eu não estou conseguindo entender. Você tem que pegar o problema abstrato e deixar ele concreto. Tudo bem não saber ali na hora, mas envolve mais aquele jogo de cintura, poder falar com ele, o jeito que você fala, o jeito que você argumenta. Seria isso? Eu vou dar um exemplo. A segunda fase da Microsoft que eu passei, inclusive é o gerente que me contratou, quando ele me entrevistou, ele me deu o computador dele. Aí ele perguntou, você sabe fazer uma thread em C#? Eu falei, não. Aí ele falou, sabe C#? Aí eu tinha trabalhado, só que era C# muito antigo, usando o Visual Studio 2003. Então eu falei pra ele que não, porque eu não lembrava, até porque eu nunca mais tinha pegado C#. E aí ele falou, então faz pra mim uma thread em C# e me deu o computador. E aí ele queria ver o que eu ia fazer. Aí eu fui falando pra ele, eu falei, ó, eu vou abrir a documentação do C# pra ver como que faz uma thread. Aí eu abri o Visual Studio, porque eu tava entrevistando pra Microsoft, eu não ia abrir outro programa. Aí eu abri o Visual Studio, aí eu abri a documentação, aí tinha a parte de thread. Aí eu li, falei, então é isso aqui. Copiei o código da documentação, ele olhando. Colei o código na IDE, rodou, funcionou. Aí ele me perguntou umas coisas no meu currículo e foi isso. Ele me escolheu, ele me contratou. Ele queria ver como que eu ia reagir ante um problema que eu não conhecia. Legal, então você não sabia resolver o problema, foi lá e soube. Exato. Não sabia, fui lá e soube. Olha só que bizarro. Que louco, cara, que da hora. Ó, os dias E de tudo glória isso, aí. tudo isso tem nada a ver com nota. Isso é muito da hora, tá ligado? Você foi mal no ensino médio, você foi mal na graduação, reprovou 11 vezes, mas fez estágio na Audible, fez estágio na Microsoft, foi convidada para o maior evento de mulheres na computação do mundo e não tem nada a ver com nota. Cara, isso é muito louco, velho. E ela participou de todos esses eventos, fez esse estágio enquanto ainda tava na faculdade, tava cagando pros estudos ainda da faculdade. Então vamos lá, você passou pro estágio da Microsoft. E aí, como é que foi? Quando eu fui pra Microsoft, eu já estava nos primeiros encaminhamentos pro final da graduação. Até então, eu iria conseguir me formar no meio do ano. Eu menti no começo do podcast, eu falei 5 anos e meio, mas foram 6. E aí, eu fui pro estágio da Microsoft. Aí, vejam bem, na Audible, quando você passa no estágio, você pode escolher o time que você vai. Eu ativamente escolhi ir pro time que tinha esse filtro de idade, porque eu achei muito legal. Então, eu escolhi uma coisa que me interessava, e eu tive muito prazer trabalhando nisso. Na Microsoft, você é escolhido, que nem eu falei, o cara que me perguntou da thread, ele me escolheu pra organização dele, que é a organização de softwares empresariais. E se vocês bem lembram do começo desse podcast, eu falei que eu queria sair do Brasil, porque eu não queria trabalhar com software de empresa, eu não gosto. E não é uma tecnologia que eu gosto de trabalhar necessariamente. Mas eu fui escolhida, e aí eu fui, né? E aí eu fui pra Seattle fazer estágio, foi absolutamente incrível. Foi a primeira vez que eu vi neve, porque em Seattle neva por uma semana, aqui também neva por uma semana. Foi incrível, foi um estágio bem diferente, porque na Audible eu era a única latino-americana que eu fui recrutada no Grace Hopper, né? A Audible não contrata no Brasil que nem a Microsoft faz, ela não tem recurso pra fazer isso. Mas a Microsoft é o contrário. Então eu cheguei lá, tinham 30 brasileiros que estavam fazendo estágio comigo, de diversas faculdades aqui no Brasil. Tinha
tinha da UFPE, tinha da Unicamp, da USP São Paulo, da UFBC, da UFMG, da UFTM, enfim, tinham várias pessoas de vários cursos e modalidades. E aí a gente fez estágio lá, foi muito legal, mas eu trabalhei com business, que é um pouquinho menos legal, mas trabalhar com programação é trabalhar com programação. E aí a Microsoft me estendeu a oferta, depois que eu terminei o estágio, eles estenderam a oferta pra que eu formasse e voltasse. Mas a Microsoft tem como dar a volta nesse negócio da loteria do visto, que é mandar pro Canadá. E aí por isso que eu sou Luísa hoje em dia, que eu sou a Luísa que tá no Canadá. Mas o que aconteceu foi que eles estenderam a oferta e eu aceitei, e eu falei pra eles que eu formava em dezembro de 2019. O bagulho ficou louco, porque agora eu tinha que formar. Era real, eu tinha uma data pra formar. Tinha que formar. Gente, primeiro semestre de 2019 na faculdade, eu estava chorando. Eu estava com muito medo. Porque eu tava fazendo cálculo 3, que é um cálculo que a gente estuda as integrais triplas da vida, vários volumes, integrais impróprias do inferno. E aí, pra quem tá escutando que não é de exata, sorte a sua. Aí que tá o problema, gente. Eu vi a matéria de cálculo 3, nossa, que da hora, sabe? Que coisa legal de estudar. Só que eu tava estudando com a puta pressão de que se eu reprovasse, eu não sabia se eu ia conseguir cumprir o que eu falei pra Microsoft de formar em 2019. E aí eu tava com muito medo. Então eu estudava chorando. Eu estudava, tipo assim, muito nervosa, com medo de perder essa oportunidade que eu lutei tanto pra ter. Então, assim, não aproveitei a matéria que deve ser super legal de cálculo 3, que eu achei super legal depois. Mas você estudou pra passar. Estudei pra passar. Passou com quanto? Passei com 5. Perfeito, velho. É isso. 5 é 10, 5 é 10. Perfeito. Fez o necessário, é isso que importa. Passou, não passou? Mas eu vou contar uma história meio bad dessa parte, assim. É que eu tava estudando, só que eu tava muito nervosa e eu tava indo mal. Eu continuei indo mal. Eu precisava tirar 8 na sub. Nossa. Eu fiquei tão desesperada. E aí um anjo de um amigo meu, beijo pro João. O João, gente. O João caiu do céu. Beijo, João. Beijo, Beijo, João. João. O João é um bicho meu da computação que é muito, muito foda em matemática. É uma pessoa de um coração que eu não consigo nem começar a falar pra vocês. E que é uma pessoa incrível que tenta ao máximo democratizar. Ele ganhou várias Olimpíadas de Matemática e ele tenta ao máximo democratizar o que ele consegue, o que ele sabe, sabe? Ele é muito ativo no Twitter pra postar coisas legais de computação. Depois passa o contato do João, que a gente também vai chamar ele aqui pro podcast. Ele é perfeito. Eu amo o João, gente. Eu vou passar. O João, eu falei pra ele do meu desespero pra tirar 8 na prova e ele falou assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar um calendário de estudos pra você. Tinha 10 dias entre o dia que eu tava chorando e a sub. Ele falou pra mim assim, eu vou te mandar todo dia 3 questões. Ele fazia a matéria comigo. Eu vou mandar pra você todo dia 3 questões. Você vai resolver e me mandar. E eu vou corrigir. E a gente vai ver o que tá acontecendo. Todo dia, 3 questões. E aí, todo dia, o João selecionava 3 questões e me mandava. Eu resolvia, mandava de volta pra ele. Ele corrigia, me explicava o que tava errado. A gente fez isso pelos 10 dias, então foram 30 questões que eu resolvi todo dia. E aí eu tirei 9 na prova. Nossa. Sem brincadeira, se sou eu já vou chorar pro professor. Ô, professor, eu tô com emprego lá na Microsoft, você podia me dar uma nota? Se eu não passar, a Microsoft não me contrata. Eu fiz questão de não falar pra ninguém. Ninguém sabia que eu tinha assinado contrato. Nenhum professor sabia. Os alunos sabiam, mas nenhum professor sabia que eu tinha assinado contrato. Eu não queria que eles soubessem. Mas deu tudo certo. Eu passei em tudo naquele semestre. Ficaram 2 matérias pro último semestre de faculdade. Cálculo 2 e física. E o TCC? Ah, no ICMC você pode fazer ou um TCC em estágio, ou 2 TCCs, ou 2 estágios. E aí eu fiz 2 estágios. Ah, E deu tudo certo. Aí bati o estágio e não tinha TCC. Então no último semestre eu tinha cálculo 2, física e o TUSCA. Era tudo que eu queria fazer. A ordem de importância era essa mesmo? Não. acho que não, hein? É, eu acho que é Tusca primeiro. TUSCA, cálculo 2, amigos, toda a minha vida e física. Aqui embaixo. Essa física que tava no seu último semestre era aquela lá do primeiro ano? Física básica 1, mecânica, Newton, caixinha arrastando. Era isso, gente. Eu não consigo passar nisso, vocês não estão entendendo. Eu não queria saber das caixinhas. Caixinha, pau no cu da caixinha. Eu tenho um amigo que trabalha aqui comigo, que ele trabalhou no Assassin's Creed, na Ubisoft, ele fez estágio em Paris. Pra quem não sabe, Assassin's Creed é feito pela Ubisoft, uma parte em Montreal, uma parte em Paris. E aí o meu amigo fez estágio no Assassin's Creed pra VR, em Paris. E ele fez uma parte do gameplay que era arco e flecha, e ele teve que usar muita física pra fazer a parte do arco e flecha e fazer o molde do gameplay do arco e flecha. Depois que ele me contou isso, eu falei, se fosse pra estudar pra fazer isso, eu estudava, eu ia gostar. Mas com bloquinho você não quer nem saber. Se você vai usar pra alguma coisa, você gosta. Mas agora, se chega falando, considere que um cavalo é um ponto no vácuo. Aí não dá, né? Mas aí deu tudo certo? Aí no segundo semestre eu tive que fazer cálculo 2 e eu fiz cálculo 2 com a professora Márcia, que eu vou mandar um beijo pra Márcia, porque Beijo, Márcia. Beijo, Márcio. o jeito que ela dava aula foi um prazer assistir a aula dela de cálculo 2. Eu fiquei feliz que eu reprovei cálculo 2 antes pra fazer com ela depois. Eu tirei 9 na matéria sem sofrer, porque ela foi uma professora absolutamente incrível. Eu saí amando cálculo 2 e eu falei, mano, que delícia fazer esses exercícios. Eu lembro direitinho, ela deu uma aula de multiplicadores de Lagrange, que é um conceito matemático, vou deixar aí no ar. E aí ela foi provar,
por que Lagrange teve essa ideia de fazer um multiplicador. Ela desenhou a geometria na lousa e ela foi explicando, e eu assisti como quem tava assistindo sitcom Netflix, assim. Eu falei pra ela, professora, tinha que gravar essa aula, porque a didática dela era impecável. E ela era uma das únicas professoras do CMC, vou deixar aqui a pequena crítica, que estudou pedagogia, pra poder aprender a dar aula pros alunos. Passei, assim, tranquila na matéria dela, muito feliz. Física não. Física eu passei porque o professor era coxa, graças a Deus. O professor era fácil. Eu quase dei a cartada do professor, eu tenho Microsoft, em, tipo, 2 meses. Por favor, não me reprova. Eu passei na matéria dele antes de fazer a última prova de cálculo 2, que eu precisava tirar, tipo, 2, assim, mas eu fiquei, né, você fica nervoso. Aí, eu cheguei à professora e a primeira questão da prova valia 2,5. Então, se eu acertasse ela, eu já tinha formado, né? A hora que eu entreguei a prova na mão dela, eu falei, professora, olha a primeira questão, agora, por favor, me fala se eu passei. Aí ela olhou na minha frente, assim, ela terminou de ver, ela fez assim com a mão, tipo, ela deu certinho na prova, assim. Aí eu olhei pra ela e falei, professora, eu formei. Aí ela falou, ai, parabéns. Aí foi isso. Nossa, que legal. Que louco. Dias de glória. Aí eu formei, me mudei pro Canadá em fevereiro de 2020, tô aqui até hoje. Entrei no time de business, né? Trabalhei 1 ano no time de business, que era o que eu tinha conseguido no estágio, que eu fui recontratada como integral, né? E aí agora, o dia de glória final, é que eu prestei de novo o processo seletivo inteiro, com entrevistas e tudo, pra trocar de time dentro da Microsoft, porque eu queria ir pro time do Visual Studio, que é o software que eu usei desde então, né? Desde quando eu tava me ferrando na empresa em Franca, porque é um software que eu tenho muito orgulho da Microsoft, eu acho que funciona muito bem, e é um software que tem bastante conceito de computação, que eu ia gostar de trabalhar. E aí eu fiz 3 entrevistas, 4, né? Se for contar a primeira, que foi tipo uma pré-entrevista, e aí eu passei. E é isso, gente, agora é esse momento de glória. Caralho, velho, que foda. Meu amigo, minha Que loucura, amiga, que meu loucura. Deus. Meu, que história incrível, velho. Você passou dificuldade pra caramba, reprovou um monte de coisa, babou na prova. Essa história é muito boa. Nossa, tem uma! Gente, deixa eu contar essa história porque ela é muito boa. Conta. Como eu passei em arquitetura de computadores. Gente, a arquitetura de computadores é uma matéria em que você aprende como que o computador organiza os elementos que ele precisa pra funcionar. Não só fisicamente, como em software, né? Como o sistema operacional organiza certas coisas, assim. É uma matéria já um pouco mais avançada, assim, pro fim do curso. Fui fazer arquitetura de computadores e eu fui mal, muito mal. E aí eu tirei 1,3 de média, de 10. Mas essa é uma história de uma matéria que eu passei. Eu fechei de média 1,3 de 10. Aí eu cheguei à professora e falei, professora, deixa eu fazer a recuperação. E pra quem não sabe, pra fazer recuperação na USP, você tem que ter tirado pelo menos 3 de 10 pra poder fazer recuperação. Aí ela falou, não. Ela olhou pra mim e falou, Sabrina, você tirou 1,3 de média. O que você vai fazer na recuperação? Vai pra casa, faz de novo semestre que vem. Você estuda melhor, semestre que vem passa. Falei, não, tudo bem. Ela tem razão, não vou fazer. Cheguei em casa, passou um tempo. Ela falou pra mim assim, então, um aluno que tirou 2,5 pediu pra fazer a REC, que tem que ter mínimo 3 pra fazer. Ela falou, eu vou deixar ele fazer. Pra ser justa, eu vou deixar todo mundo que tinha nota menor e me pediu fazer. Então você vai fazer. Só que pra você passar, você tem que tirar 7 de 10. Nossa. No dia da recuperação dela, eu tinha recuperação de cálculo 4. Nossa. A recuperação de cálculo 4, que eu precisava tirar 5, normal. Juro pra vocês, a prova era no mesmo dia, e era um dia em janeiro, era no meio das férias. Então eu tive as férias pra estudar. Eu fui lá, gente, meti um 7 em arquitetura e um 5 em cálculo 4 e passei nos 2. Nossa. Eu só consegui fazer a REC porque eu fiquei insistindo na cabeça dela. Professora, deixa eu fazer a REC. E ela ria na minha cara. Sabrina, o que você vai fazer na REC? Você tirou 1,3, você não tem o que fazer. E aí eu estudei direitinho nas férias. Quando eu quero, eu estudo, né? Passei, gente. É isso. E jogou na cara da professora. Tadinha, nossa, eu nunca mais. Eu fiquei com vergonha de olhar na cara dela. Teve um outro professor também, o Simões. Beijo pro Simões. Beijo, Simões. Beijo, Simões. Beijo, Simões. Ele tava conversando comigo um dia, eu falei pra ele que eu tinha recuperação de matemática discreta. Que eu não vou nem começar a explicar pra vocês o que é matemática discreta, você ouvinte que tá ouvindo, eu vou deixar aí no suspense, mas tem a ver com criptografia, tem a ver com segurança em computação. Aí fui fazer a REC, o Simões viu a gente e falou assim, vocês estão aqui por quê? É meio de janeiro, gente, é férias, vai pra praia. E aí tinha uns amigos meus que estavam de recuperação, eu falei, não, a gente tá aqui pra fazer recuperação de matemática discreta. O Simões olhou e falou, gente, matemática discreta, se vocês não passaram na prova normal, vocês acham que vocês vão passar na REC? Vai pra praia, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Reprova. Vai semestre que vem, vai pra praia, sei lá. Aí eu olhei pra ele e falei, Simões, eu vou passar e eu vou esfregar na sua cara que eu passei em matemática discreta. Eu fui, fiz a prova, tirei 8 na REC, eu imprimi o meu histórico escolar com a nota, sublinhei a nota e escrevi embaixo, você não vai passar, vai pra praia. Assinado, Simões. Aí eu peguei e colei na porta da sala dele, no CMC, e fui embora. Minha amiga falou que ele tem na sala dele até hoje, esse papelzinho que eu escrevi. Que legal. Mano, que da hora. E, tipo, toda essa história que você passou, assim, não ir muito bem na escola, não ir muito bem na faculdade, mas você fez várias outras coisas fora das suas obrigações acadêmicas que te levaram onde você tá hoje, morando sozinha num apartamento no Canadá, trabalhando na Microsoft com o que você ama. Olha que absurdo isso. Essa última parte
Norte foi muito difícil. Nossa senhora, foi difícil chegar aí, misericórdia. Trabalhar um ano no negócio mais ou menos foi meio chato. Mas sim, deu tudo certo, gente. Eu nem acredito. Meu, que da hora. E assim, pra fechar, deve ter muita gente que quando tira uma nota baixa ou quando tem alguma reprovação na faculdade, a pessoa fica se sentindo um fracasso. Ela pensa, não, eu sou um fracasso, eu sou uma farsa, eu não nasci pra isso, eu nunca vou ser bom em nada, eu nunca vou ser bem sucedido, minha vida é uma merda. Nossa! Exagerei, mas tudo bem. Nossa! Na situação que você tá hoje, o que você diria pra Sabrina do passado, que tava passando por muita dificuldade na faculdade e no ensino médio também, e pras pessoas que hoje estão entrando na faculdade ou estão prestando vestibular, ou a pessoa que prestou e não passou, ou a pessoa que acabou de reprovar em cálculo ou física básica 1, o que você fala pra essas pessoas? Na época, que nem eu falei, eu sofri muito, eu chorei muito, eu questionei muito meu amor por computação. Se eu realmente gostava, eu tô contando isso bonitinho, mas eu chorei muito, eu já questionei muito se eu realmente gostava de computação, se eu era boa mesmo. Quando eu reprovava, eu ligava chorando pra minha mãe, falei, mãe, será que eu fui inocente de achar que eu ia conseguir fazer USP? Meti uma louca aqui de querer fazer faculdade pública, talvez eu não dou conta, talvez não era pra eu fazer mesmo. Foi muito, gente, eu chorei muito, eu me questionei muito, tanto que teve uma hora que eu tive que endurecer isso e falar, não, eu gosto, não é porque eu não consegui bem em prova que eu não gosto. Eu só validei tudo isso porque aconteceu tudo isso de bom, né? Mas se não tivesse acontecido, talvez você aí, pessoa que tá escutando, talvez esteja se questionando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu tive que ser muito dura na queda durante a graduação pra não arregar, duvidando que eu sequer ia conseguir formar, assim. Porque se eu gostava mesmo, por que eu tava indo mal nas provas? Se eu amava a computação, por que eu não amava estudar pras provas? E eu acho que a gente tem que saber diferenciar e até desacoplar o conceito de o que eu gosto e o que eu tenho que fazer pra poder exercer aquela área. Tipo, são coisas diferentes, assim. Tanto que o fato de você gostar muito de física não significa que você vai gostar de lecionar física, ou de ser físico, ou de trabalhar com física aplicada à indústria. Ou que você vai ter um bom físico, né? O que eu diria, se você gosta da área e você tá indo mal, primeiro que você não precisa se sentir fracassado, porque isso não diminui o seu interesse pela área, nem diminui a sua capacidade. O que eu diria pra Sabrina do passado, sendo muito sincera, era pra ela analisar os processos. Como que ela tá estudando e como que ela tá lidando com essa tarefa que ela tem que realizar, porque ela quer esse diploma. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que passar na prova, não tinha outra opção. Se não tinha outra opção, como que eu poderia reavaliar o processo? Então, não tem que ter medo de ir mal na prova. Mas depois que você foi mal na prova, o que você pode fazer pra mudar esse processo? Lembra da história do meu amigo me dando as questões pra fazer. Quando eu pegava a lista de 30 questões pra resolver, eu queria morrer. Mas quando ele me mandou as 3 questões pra eu resolver e ele corrigir pra mim, 3 questões por dia, foi um processo muito gostoso, que me deu muito certo. E eu fiquei pensando tanto de coisa que eu sofri na graduação à toa, quando eu devia poder ter me organizado um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, saber o peso do que você quer e o que você tá fazendo. Então, vamos supor, nota pra mim não era importante, eu sabia que não era. E eu sabia que fazer extracurricular era muito mais um fator. Então, eu me dediquei àquilo que me levava onde eu queria, muito mais. Mas eu sabia da importância, vamos supor, de ter ido melhor. Hoje eu olho e falo, eu poderia ter ido um pouquinho melhor, me dedicado mais, não ter reprovado física 2 vezes, eu ia conseguir, sabe? Era caixinha de Newton, mas eu não gostava do processo, mas também eu fiz o que eu pude com a energia que eu tinha na época também, sabe? Eu fazia muita coisa, então também não vou me cobrar tanto. Mas eu acho que eu diria, tipo assim, se você gosta muito de uma coisa e você tá indo mal nela, você reavalia o processo, não reavalia o seu amor na coisa, reavalia o processo, o papel daquele processo lá e como você pode tentar fazer esse processo ser mais gostoso pra você. Mas não se desmereça, porque é tudo processo, gente, é tudo tarefa. Estudar é uma tarefa, então você pode ficar bom nela. E isso pra mim eu acho que é muito importante. Não é porque você foi ruim em exatas no fundamental que você não pode trabalhar numa área que mexe com exatas, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Gente, eu tomava no cu. Na faculdade eu reprovei todos os cálculos, quase. Eu passei direto em cálculo 4. Mesmo assim eu fiquei de recuperação. Eu ia mal nos cálculos, mas eu gosto muito de trabalhar com uma área de exatas, e é uma coisa que eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu acho que eu diria, é uma coisa que eu falei pra uma amiga minha, a gente é acostumado a ser confiante quando a gente sabe que vai bem, mas a gente tem que aprender a ser confiante quando a gente erra. Porque se a gente errou é porque a gente vai aprender. Não tem por que perder a confiança nesse momento. É só um rearranjo de planos que tem que acontecer. Mas a confiança, ela tem que existir mesmo quando a gente erra. Especialmente quando a gente erra. Pra gente não ter medo de errar. Se você não errar é porque você não tentou nada, meu caro. Às vezes você tá aí fazendo uma faculdade de um curso que você acha que você gosta porque você gostava da matéria na escola. Você vai formar, você vai exercer a profissão, você vai odiar. E aí você vai descobrir que você queria ter feito outra coisa. Que você não tentou porque você tinha medo de errar. Fica aí a reflexão. Essa Caraca. pegou lá no fundo de algumas pessoas, hein? Sabrina, A gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast. É incrível sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e que vai ajudar muita gente também que tá se sentindo fracassado por ter reprovado ou por ter tirado uma nota baixa. Muito obrigado por ter participado do podcast Vida de Estudante. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. e Sabrina, pra quem quiser te conhecer melhor ou até mesmo tirar dúvidas sobre estágio no exterior, sobre o curso de ciência da computação, sobre o evento Grace Hopper, quais são
suas redes e por onde as pessoas podem entrar em contato com você. Me segue no Instagram pra ver as dicas de comida no Canadá e pra me perguntar as coisas. O Instagram pra mim é meu ponto de referência, é @SabrinaFTridico. Eu, inclusive, tô indo seguir agora. Vai, gente, me segue, eu quero virar blogueira. Ó, tem o Instagram pessoal e tem um Instagram de comida fit. Gente, no topo disso tudo eu virei fitness e eu sou maromba agora. É só te seguir que automaticamente a gente começa a comer direito ou precisa realmente comer direito? Não, é só seguir que automaticamente começa a emagrecer, Thiago. É incrível. Exatamente isso. Só de você assistir o story. Então é isso, Sabrina. Muito obrigado pela sua participação no podcast Vida de Estudante. Beijo, Sabrina. Beijo, Sabrina. E acabou o café. Acabou o café!